vamos conhecer mais uma aparição de Maria, agora em plena Paris, em 1830. Trata-se de uma das 5 aparições marianas aprovadas pela Igreja, ou seja, são consideradas legítimas através da Igreja, pelo discernimento da Igreja. Tal aparição realmente aconteceu, mas acredita quem quiser. Vou deixar inclusive um link na descrição de um vídeo produzido por nós que diferencia intercessão dos anjos e dos santos, aparição de anjos e de santos e consulta aos espíritos. Neste último caso, consulta aos espíritos ou espiritismo, trata-se de um pecado abominável aos olhos do Senhor. Vamos também deixar um link mostrando que tais situações são completamente explicados pela ciência e não se tratam de práticas sobrenaturais. Vamos então conhecer a aparição de Maria em Paris, Nossa Senhora das Graças. Na França, a relação entre a autoridade secular e a religiosa sempre foi muito diferente dessa relação na Espanha e nos países que mais tarde formaram a Itália. Com certeza, a França era, em grande parte, uma nação católica, mas sofreu muito em virtude dos tremendos abusos, não só por parte da aristocracia, mas também do clero. Esses problemas culminaram na Revolução Francesa, que se iniciou em 1789. A aristocracia e a igreja foram derrubadas. Milhares foram assassinados e o rei Bourbon, Luís XVI e a rainha Maria Antonieta decapitados. Igrejas foram profanadas, incendiadas. Imagens e ícones religiosos foram destruídos. Chegaram a defecar no altar-mor da Catedral de Notre-Dame, em Paris, e semanas depois o limparam e transformaram a catedral em templo a Vênus. A plena ordem social só foi restabelecida com a ascensão ao novo trono de Napoleão Bonaparte, cujos sucessos militares repentinos e fantásticos logo incluíam a maior parte da Europa. Continuando o contexto histórico, uma lei que indenizava os nobres pelas terras confiscadas durante a Grande Revolução Francesa provocou um clamor de desaprovação nacional. Enormes benefícios foram, outra vez, concedidos à Igreja e, novamente, o ódio popular manifestou-se contra ela. Clérigos, conventos e igrejas voltaram a ser atacados e colocados em grande perigo. Jornalistas liberais ajudaram a despertar emoções e sentimentos contrários a Carlos X. Uma das últimas coisas esperadas, porém, era a repentina e estranha tendência a um retorno à fé e à igreja. Esse retorno é mencionado na maioria dos livros de história, mas os historiadores convencionais evitam citar as razões dele. Afinal, diante de quadro tão contrário à igreja e ao exercício da fé, como esta fé foi reacendida em todo o mundo? Quais foram as razões que levaram o povo a voltar a crer e a professar a fé cristã? Nos últimos meses de 1830, foi posta à venda a edição limitada de uma nova medalha religiosa. Suas origens ficaram algum tempo em segredo, mas não demorou para que curas milagrosas do corpo, da mente e da alma lhe fossem atribuídas, o que aumentou as vendas. Logo ouviu-se dizer que a medalha fora mandada cunhar durante a importante aparição de Maria Santíssima, a primeira em 300 anos. As autoridades religiosas não confirmaram nem negaram isso, mas o boato provocou vendas ainda maiores da medalha. Em breve, sem explicação, essa se tornou uma das medalhas religiosas mais vendidas de todos os tempos, não só na França, mas também em toda a Europa. Passou a ser sinal de união entre os que a possuíam e a traziam consigo. Em importante sentido histórico, serviu para reconciliar a consciência dividida dos franceses e foi responsável pelo extraordinário retorno à fé. As autoridades religiosas só reconheceram plenamente os acontecimentos dessa santa aparição algum tempo depois da morte da vidente, em 1876,
46 anos depois de ocorrer a aparição. Esse espaço de tempo sem informações detalhadas tem certa importância para as aparições de 1846, em Salete, e 1858, em Lourdes, pois muitos incrédulos afirmaram que os jovens videntes dessas duas aparições apenas tentavam imitar a de 1830. Porém, não foi esse o caso, porque a aparição de 1830 ficou, em grande parte, secreta até depois de 1876. Mesmo se, antes disso, alguma coisa tivesse sido publicada sobre a aparição de 1830, nenhum dos dois videntes nos locais isolados das duas aparições posteriores sabia ler ou escrever. Novamente repito, esta aparição tem como primeiro grande fruto o retorno dos franceses à fé católica. E a medalha milagrosa, essa medalha que nós conhecemos, que é tão popular hoje em dia, foi um sinal deste carinho de Deus para com toda a humanidade. Embora durante algum tempo faltassem detalhes, corria o boato que uma aparição havia sido vista por uma freira no convento das Irmãs de Caridade, na Rue de Bec, 140, em Paris. Começaram a chegar romeiros. A aparição ocorreu a uma noviça chamada Catarina Labouré. Catarina nasceu em 2 de maio de 1806, no lugarejo de Fan-le-Montet, não longe de Dijon, 2 anos depois de Napoleão se fazer imperador. Embora seu pai, que estudara para ser sacerdote, e sua mãe, ex-professora, tivessem instrução acima da média, parece que Catarina não se interessava pelo estudo nem pelo que se passava no mundo. O pai acabara preferindo ser lavrador em vez de sacerdote, porque detestava as instituições religiosas e o papismo. Retratos de Pierre e Madeleine Labouré mostram que eram cultos. Tiveram 15 ou 17 filhos, dependendo das fontes, e 10 viveram além da infância. Dos 10, Catarina era a 9ª filha. A capacidade intelectual de Catarina era medíocre. Algumas fontes indicam que ela permaneceu estranhamente inculta. Outras fontes mais objetivas indicam que suas aptidões para o estudo eram realmente inescrutáveis e que sua estupidez era alvo de troça por parte dos mestres. Enquanto trabalhava em um restaurante, ela pediu para ingressar no convento das Irmãs de Caridade em Châtillon. Mas a superiora relutou muito em aceitar alguém com tão pouca instrução ou tão estúpida, e provavelmente relutasse ainda mais, porque o pai obstinado e anticlerical recusou-se a dar o dote que se costumava esperar das que entravam na Irmandade. De algum modo, essas dificuldades foram superadas, e em 21 de abril de 1830, Catarina, então com 24 anos, foi recebida como postulante e encaminhada ao convento na Rue de Bec, em Paris. Catarina, inclusive, tinha um grande desejo de ver Maria, de vê-la face a face. E isso foi realmente concedido. Apenas 3 meses depois de entrar para o convento como postulante, ela foi dormir na noite de 18 de julho de 1830, véspera da festa de São Vicente de Paulo, convencida, como parece ter contado a todos que quisessem ouvi-la, que o santo padroeiro a ajudaria a satisfazer esse grande desejo. Em 18 de julho, faltavam apenas 9 dias para a Revolução de Julho de 1830, e fazia pouco tempo que haviam sido publicados os regulamentos de julho para silenciar a imprensa. Às 11h30 da noite, Catarina acordou e ouviu chamarem-na 3 vezes pelo nome. No quarto, viu um menino de uns 4 ou 5 anos, de brilhantes cabelos loiros, envolto em uma luz dourada e vestido de branco. "Levante-se", disse o menino. Minha irmã, venha depressa à capela. A Virgem Santíssima a aguarda." "Não tema", respondeu o menino. "Todas estão dormindo. Vou com você." Catarina seguiu pelos corredores. No caminho, as luzes, velas com certeza, acenderam-se, o que a deixou atônita. Todos os relatos concordam que o menino seguia à esquerda dela, um pouco à frente, e estava cercado de raios de luz. A porta da capela abriu-se sozinha e o interior estava todo iluminado, como se para a missa da meia-noite. Catarina não viu a Virgem Santíssima em nenhum lugar da capela,
mas o menino conduziu-a ao sacrário, ao lado da cadeira do diretor, onde aguardaram. A cadeira conservava-se no convento. Catarina estava nervosa e apreensiva, temendo ser descoberta e punida pelas sentinelas noturnas. Catarina contou que à meia-noite ouviu um ruído como o frufru de um vestido ou farfalhar de muitas saias de seda. Vi, disse ela, sentada na cadeira do diretor nos degraus do altar, uma senhora que parecia mais uma dama de fino trato que uma santa. Eis a Virgem Santíssima, disse o menino. Ei-la. Catarina declarou não ter reconhecido esta senhora como a Virgem Santíssima, mas parece que o menino leu seus pensamentos e, com a voz mudada para de um homem adulto, reafirmou que a senhora era mesmo a Virgem Santíssima. Catarina estava perplexa quando a senhora começou a falar. Muitos dos registros são consistentes sobre o que a senhora disse, em grande parte porque mais tarde o principal historiador de Catarina, Jules Chevalier, forneceu a versão aceita oficialmente. A senhora começou: minha filha, o bom Deus quer encarregá-la de uma missão. Você terá que sofrer muito, mas superará os sofrimentos ao refletir que tudo o que faz é para a glória de Deus. Será atormentada até dizer ao que está encarregado de orientá-la, que seria Padre Aladel ou o diretor, ou ambos. Será desmentida, mas não tema, pois terá graça. Conte com confiança tudo o que se passa aqui e em seu íntimo. Conte tudo com simplicidade. Não tema. Os tempos são muito maus, continuou a senhora. Calamidades vão se precipitar sobre a França. O trono será novamente derrubado. Logo o mundo inteiro vai mergulhar em todos os tipos de infortúnio. Apesar de parecer muito aflita ao dizer isso, a senhora prosseguiu. Mas agora venha ao pé do altar. Aí graças serão derramadas sobre todos, grandes ou pequenos, que as peçam com fervor. Graves calamidades estão para acontecer. Será grande o perigo para esta, no caso o convento, e para outras comunidades religiosas. Em dado momento, quando o perigo for crítico, todos vão achar que tudo está perdido. Você recordará a minha visita e este convento terá a proteção de Deus, mas não será assim com outras comunidades. Durante esse interlúdio, Catarina imaginava quando tudo isso aconteceria. Descobriu que sabia. Alguns acontecimentos seriam logo, outros dali a 40 anos, em 1870. A senhora continuou: meus olhos estarão sempre em você. Conceder-lhe-ei graças. Graças especiais serão concedidas a todos que as pedirem, mas é preciso rezar. Nesse momento, a aparição sumiu como uma nuvem que tivesse evaporado. O menino levou-a de volta ao quarto. O relógio bateu 2 horas. Verificamos aqui uma aparição de Maria, com profecias para o futuro. Será que essas profecias se concretizaram e foram indiretamente provas da autenticidade desta mesma aparição? Na manhã seguinte, 19 de julho, Catarina contou que tinha visto a Virgem Santíssima, embora as fontes não esclareçam a quem. A discrepância é evidente no fato de algumas fontes dizerem que ela contou ao padre Aladel, identificado como seu confessor. Mas, nesse caso, como confessor, ele estaria obrigado a nunca dizer a ninguém, o que aparentemente ele fez bem depressa. É bastante provável que ela ou o padre Aladel tenha contado ao diretor do convento como a senhora ordenara, mas as fontes são inconsistentes. É evidente que, se Catarina permitiu que o padre Aladel contasse tais detalhes para outras pessoas, isso não feriria o segredo de confissão. É certo que ela contou a alguém e que esse alguém proibiu-a de contar aos outros. Essa proibição parece não ter dado muito certo, pois algumas pessoas do convento disseram outras que a Virgem aparecera a alguém dali, segredo que ninguém deveria saber, mas que logo chegou aos ouvidos de todos. Por outro lado, também seria lógico que, no princípio, as moradoras do convento concluíssem que tinham nas mãos uma postulante mentalmente perturbada, até porque ela já tinha sinalizado anteriormente, meus irmãos, que ela queria ver Nossa Senhora. De qualquer modo,
Os registros, pelo menos os endossados oficialmente mais tarde, indicam que esse acontecimento foi mantido em segredo e a vidente anônima. Algumas fontes dizem que padre Aladel voltou a condenar as ilusões dela e a afirmar: se quiser homenagear Nossa Senhora, imite as virtudes dela e proteja-se da imaginação. Será que as profecias ditas por Nossa Senhora a Catarina Labouré foram cumpridas? Será que o cumprimento dessas profecias indicam a autenticidade da mesma? Mas a descrença, o sigilo e o anonimato só prevaleceram no princípio e logo não tiveram mais razão de ser. É certo que profecias que se cumprem ajudam a confirmar a autenticidade de uma aparição. A senhora predissera na noite de 18 para 19 de julho, o trono será derrubado. O rei Carlos X foi destronado 8 dias mais tarde, entre 26 e 28 de julho, durante os 3 dias gloriosos, que ficaram conhecidos como a Revolução de Julho de 1830. As graves calamidades profetizadas vieram à tona na forma de barricadas montadas nas ruas de Paris, distúrbios em Paris e outros lugares e na matança de muita gente. Saqueadores invadiram igrejas, crucifixos foram jogados por terra e quebrados, e houve quem defecasse e urinasse sobre eles. Como a senhora predissera, Monsenhor, o arcebispo, no caso o arcebispo de Quellem, foi agredido, despojado à força de suas vestes e 2 vezes teve de fugir para salvar a vida. Além disso, e mais uma vez como profetizado, o convento das Irmãs de Caridade na Rue de Bec foi cercado por uma multidão zangada que deu tiros em sua direção, enquanto outros edifícios religiosos foram incendiados e destruídos. Mas, como a senhora prometera, as aterrorizadas moradoras da Rue de Bec não foram molestadas. Como estamos vendo, as profecias estão gradualmente sendo concretizadas, o que vai acabar confirmando a legitimidade desta aparição. Catarina sabia que algumas das grandes calamidades que se referiam a Monsenhor, o arcebispo, aconteceriam logo, mas que outras previsões levariam 40 anos para se cumprir. Durante as graves calamidades de mais uma revolução, a de 1848, outro arcebispo, Monsenhor Affre, foi morto a tiros nas barricadas. Em 1870, 40 anos mais tarde, a cruz foi outra vez calcada aos pés e Monsenhor Darboy, então arcebispo de Paris, foi assassinado no início da Guerra Franco-Prussiana. Esses acontecimentos confirmaram as profecias que Catarina disse ter recebido da Senhora, exceto as pertinentes ao mundo inteiro. De qualquer modo, não despacharam Catarina em 1830. Em vez disso, fizeram-na jurar segredo, com o que é evidente ela concordou. Esse procedimento não era incomum em conventos e mosteiros, quando ocorriam fenômenos extraordinários. Entretanto, o procedimento não se destinava a indicar a autenticidade de uma aparição, mas a reforçar a humildade, extirpar o orgulho e impedir a veneração de fenômenos raros, que alguns poderiam interpretar como santos. Vamos agora conhecer a segunda aparição de Maria a Catarina Labouré. Durante essa segunda aparição, o aspecto e as vestes da senhora eram muito diferentes da primeira, nas palavras de Catarina ou nas palavras a ela atribuídas. Em 27 de novembro de 1830, que caiu no sábado antes do primeiro domingo do Advento, às 5h30 da tarde, ouvi um som semelhante ao farfalhar de um vestido de seda, vindo do púlpito perto do quadro de São José. Virando-me naquela direção, vi a Virgem Santíssima flutuando na altura do quadro. A Virgem estava de pé. Era de estatura média e estava toda trajada de branco. Seu vestido era da brancura da aurora, no estilo que se chama à la Vierge, isto é, gola alta e mangas lisas. Um véu branco cobria-lhe a cabeça e descia dos 2 lados, até os pés. Sob o véu, o cabelo cacheado estava preso com uma fita enfeitada de seda. Tinha o rosto descoberto, na verdade bem descoberto e tão belo que me parecia impossível descrever sua beleza arrebatadora. Tinha os pés apoiados em uma esfera branca, quer dizer,
meia esfera, ou pelo menos eu só vi a metade. Havia também uma serpente verde com manchas amarelas. Em volta da Virgem Santíssima havia uma moldura ligeiramente oval. Dentro da moldura estava escrito em letras de ouro: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A inscrição em semicírculo começava na altura da mão direita, passava por cima da cabeça e terminava na altura da mão esquerda. As mãos, agora, elevavam-se à altura do estômago e seguravam de maneira muito natural, como se oferecesse a Deus, uma esfera de ouro encimada por uma cruzinha dourada, que representava o mundo. Tinha os olhos baixos, não voltados para o céu. Seu rosto era de tal beleza que eu não saberia descrevê-lo. De repente, percebi anéis nos seus dedos, 3 anéis em cada dedo, o maior perto da base do dedo, um de tamanho médio no meio, o menor na ponta. Todos os anéis eram adornados de pedras preciosas, umas mais belas que as outras. As pedras maiores emitiam raios maiores e as menores, raios menores. Partindo de todos os lados, os raios inundavam a base, de modo que eu não via mais os pés da Virgem Santíssima. Nesse momento, enquanto eu a contemplava, a Virgem Santíssima abaixou os olhos e me fitou. Ouvi uma voz que disse estas palavras: Esta esfera que você vê representa o mundo inteiro, em especial a França e cada pessoa em particular. Não sei exprimir o que senti ao ouvir isso, o que vi, a beleza e o fulgor dos raios deslumbrantes. Eles, os raios, são símbolo das graças que derramo sobre os que as pedem. As pedras que não emitem raios são as graças que as almas se esquecem de pedir. A esfera dourada desapareceu no brilho dos feixes de luz que irrompiam de todos os lados. As mãos voltaram-se para fora e os braços inclinaram-se sob o peso dos tesouros de graças obtidas. Então a voz disse: Mande cunhar uma medalha com este modelo. Todos os que a usarem receberão grandes graças e devem trazê-la ao pescoço. As graças serão abundantes para os que a usarem com confiança. Nesse instante, pareceu-me que o quadro se virava e vi o reverso da medalha, um grande M encimado por uma barra e com uma cruz. Abaixo do M estavam os corações de Jesus e Maria, um coroado de espinhos, o outro transpassado por uma espada. Nesse momento, a aparição desapareceu como uma vela que se apagasse. Muitas reproduções artísticas posteriores desta aparição não incluem o véu branco, mas incluem um manto azul ao redor dos ombros e dos braços, não mencionado na descrição feita por Catarina. A mesma aparição de Maria Santíssima a Catarina repetiu-se 4 ou 5 vezes. A última foi em janeiro de 1831 e nela a senhora disse que Catarina não haveria mais, porém com frequência ouviria minha voz em suas orações. A medalha milagrosa apresentada por Maria nesta aparição não é um amuleto. O poder de Deus não está contido nesta medalha. A medalha apenas é um sinal da presença de Deus em nossas vidas. É apenas uma recordação da presença do Senhor em todos os instantes de nossa existência. E nos lembra que Maria, como nossa mãe, assim como o Senhor Jesus determinou na cruz, em João 19, a partir do versículo 25, esta medalha sinaliza que Maria intercede a Jesus Cristo por todos os seus filhos. Para a fabricação da medalha, deve ter sido preciso a anuência do diretor-geral das Irmãs de Caridade e a aprovação, pelo menos tácita, do arcebispo de Quellén. Mas isso significava que o sigilo das aparições e da identidade de Catarina como a vidente não seria mantido como segredo exclusivo do convento. Além do mais, a medalha foi cunhada antes de se realizarem os inquéritos oficiais posteriores para estabelecer as circunstâncias de sua origem, inquéritos que teriam envolvido o pessoal do arcebispado. Agora vamos conhecer alguns milagres. As Irmãs de Caridade começaram imediatamente a dar a medalha aos doentes e pobres de quem cuidavam. Entendeu-se claramente que a origem da medalha era santa.
Logo, alguns pacientes relataram conversões e curas milagrosas, e a medalha passou a ser conhecida como a medalha milagrosa. Curas e conversões semelhantes continuam a ocorrer nos dias de hoje. Tais milagres não foram produzidos porque essas pessoas passaram a usar a medalha milagrosa no pescoço. Não. O que acontece é que este sinal instigava as pessoas, incentivava as pessoas a rezarem, a pedirem a Deus pelas curas. E as curas só aconteceram por obra do Senhor Jesus, o Rei da Misericórdia. Registros oficialmente aceitos mencionam que os primeiros inquéritos sobre a autenticidade da aparição só se realizaram em 1836, mas a circulação da medalha foi aprovada em 1832, e em 1836, 2 milhões de medalhas haviam sido vendidos. Assim, apesar dos planos de sigilo que cercaram a aparição de sua vidente, com cada uma das medalhas milagrosas, a história simplesmente tinha de ser contada. Durante os anos seguintes, o único aspecto secreto da aparição parece ter sido o nome da vidente. Além das profecias terem se concretizado, além das curas terem acontecido e curas inexplicáveis também pela ciência, um último milagre aconteceu para legitimar, entre todos os aspectos, a aparição de Maria em Paris em 1830. Um milagre ocorrido na própria vidente Catarina Labouré. Em 1895, foram concedidos a medalha milagrosa, missa e ofício próprios dentro da liturgia católica romana. A casa onde Catarina passou a infância transformou-se em museu. Em 1933, o corpo de Catarina, que havia muito tempo sepultado, foi exumado e o exame médico considerou-o em perfeito estado de conservação, com os olhos ainda azuis. Depois da morte, os olhos sempre escurecem e se decompõem depressa. A conservação de seu corpo bastante tempo após a morte é automaticamente aceita como prova tangível de que a vidente foi escolhida especialmente por vontade divina. Nesse slide você pode ver uma foto do corpo incorrupto de Catarina Labouré. O corpo de Catarina foi trasladado para a capela do convento da Rue de Bec, onde durante algum tempo pôde ser visto através de um vidro protetor. Hoje o corpo está sob o altar construído no lugar da primeira aparição da Virgem Santíssima, na capela do convento, e em média recebe mais de 1000 visitantes por dia, maravilhados e cheios de veneração. Em 1947, o Papa Pio XII canonizou Santa Catarina Labouré. Uma das principais formas de veneração dessa santa é a novena perpétua, rezada semanalmente, em honra de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Iniciada em 1930 na Filadélfia, é rezada desde então em mais de 5.000 igrejas espalhadas pelo mundo todo. A grande aparição de 1531 no México produziu seu objeto devocional, uma imagem dela mesma em tamanho natural. A grande aparição de 1830 planejou um objeto e pediu aos homens para produzi-lo. Os dois objetos tiveram enorme influência. Assim como a imagem de Guadalupe, a primeira aparição confirmada pela Igreja, a medalha milagrosa também é um objeto tangível que confirma uma aparição mariana. Esses dois objetos são muito importantes e estão rodeados de milagres, de feitos completamente inexplicáveis pela ciência. Sobre a aparição de Maria em Guadalupe, vou deixar um link na descrição de um vídeo produzido por nós. Repetindo, a medalha milagrosa não é um amuleto, não é um objeto dotado de poder mágico ou dotado de alguma superstição. Não, é apenas um sinal que simboliza a presença de Deus em nossas vidas, a presença amorosa do Rei da Misericórdia. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.